Eu cansei desses fones baratos aqui que eu só uso pra treinar, que na hora de usar é aquele sofrimento. O som até que é ok, mas só pra quem nunca ouviu nada melhor, e o microfone parece chamado de orelhão estragado. E orelhão é old, hein? Esse aí entrega a idade. E aí você tem que desligar o Bluetooth só pra conseguir mandar um áudio decente no WhatsApp. Isso quando depois de alguns meses, um lado para de funcionar do nada e você tem que comprar outro fone. É o famoso barato que sai caro. Então eu resolvi investir um pouquinho mais nesse aqui, ó, no QCY Melo Buds Pro. Ele promete cancelamento de ruído ativo, 6 microfones LDAC, calma que eu vou explicar o que é isso mais pra frente, um app completo, multiponto, bateria grande e tudo isso custando perto aí de R$200. Ou seja, promessa de fone caro, mas ainda pagando relativamente barato, né? Só que quando a promessa é boa demais, o santo desconfia. E eu, que não sou santo, desconfio também. Então, hoje eu vou testar o Melo Buds Pro aqui em casa, na rua, na academia, no PC, no Android, no iPhone, no WhatsApp, no modo game e tudo mais que ele tem naquele teste completão e sincero que você só vê aqui no Você Mais Tech. E no final eu te digo se esse é realmente o fone BBB, que é o bom, bonito, barato, que vale a pena comprar, ou se é só mais um barato que sai caro. Bom, eu estou há 7 dias testando o fone, mas eu vou começar do começo. E a primeira coisa que me chamou muita atenção aqui, ó, eu voltei com ele pra caixinha, mas a primeira coisa que chamou muita atenção foi a case. Ela é compacta, bonita, discreta, não parece aquele trambolho que faz volume no bolso. Eu achei muito fácil de carregar pra cima e pra baixo, ó. O acabamento dela também me surpreendeu, né? Não tem cara de fone genérico, daqueles que eu acabei de jogar fora aqui. Ele tem uma cara mais premium do que o preço com esse acabamento aqui metálico, como vocês podem ver, e um plástico de qualidade. Ele também vem com as borrachinhas de tamanhos diferentes, né? Um PMG, e isso aqui pra mim é indispensável. Isso porque na borrachinha média o meu ouvido dói, né? Às vezes não encaixa direito. Inclusive na hora de testar o cancelamento de ruído, eu percebi uma melhora gritante depois que eu troquei as borrachinhas. Então é muito importante encaixar bem no seu ouvido para você tirar o melhor proveito. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos ver se na prática ele é tudo isso mesmo que promete. Bom, já baixei o app da própria QCY, que dá para configurar um monte de coisa, que nós vamos passar juntos nos testes que eu for fazendo. Mas antes eu vou só colocar uma musiquinha aqui. E para os testes não tem como eu colocar para vocês ouvirem. Eu vou tentar passar para vocês todas as impressões que eu tiver e vou usar esse fone aqui para comparar, que é o fone que eu estava usando no meu dia a dia, para academia e tal. Eu não tô ouvindo minha voz. Pô, velho, que som é esse, bicho? Olha isso aqui. Vê se pega aí. E de cara eu achei o som muito bom mesmo. Ele superou muito as minhas expectativas, até pelo preço dele. É lógico que eu já tinha testado antes, mas ouvindo aqui de novo, coloquei um musicaço. Pô, que som é esse, bicho? Som encorpado, assim, sabe? Ele tem grave presente, ele tem volume, ele tem uma sensação, assim, de um áudio mais cheio, sabe? Mais cheio ao mesmo tempo sem perder detalhes, assim, não é aquele som abafado e sem detalhes, não. E durante esse meu uso, né, até uma coisa que eu percebi foi a altura do volume, que é maior. Os outros sons que eu usava eu tinha que colocar no máximo pra ouvir bem. E esse aqui, no máximo, ele já é bem mais alto. Então, tem isso ainda. Tem que tomar cuidado, inclusive, pra não ficar usando muito alto. Eu acho que eu tô gritando, né? Mas aqui, no caso, eu tô usando ele no iPhone. E o iPhone, ele não tira o melhor desse fone. Ou seja, eu já tô achando bom, mas minha expectativa dele ficar ainda melhor no Android. Só que esse teste eu vou deixar mais pro final, onde eu vou explicar também essa diferença entre Android e iPhone, porque como eu sei que vocês são muito ansiosos, eu vou partir pro teste do cancelamento de ruído. Por hora, a qualidade do áudio a gente já considera muito boa e aqui já dava pra bater o martelo assim, mesmo no iPhone. No papel, a QCY fala em ANC de até 46 decibéis. A ANC, para quem não sabe, é a sigla para cancelamento ativo de ruído. E por que cancelamento ativo, né? O fone ele tem vários microfones integrados que ele capta o barulho e produz ondas sonoras inversas às ondas do barulho para destruir essas ondas, né? Resultando no silêncio. É tecnologia, é pura física aplicada aqui, né? Para quem é da área aí, sabe o que eu tô falando. Ou lembra aí do ensino médio, né? Mas a gente sabe que o que vale mesmo é na prática, né? Então, eu testei em 3 lugares. Testei na rua, na academia e aqui em casa. Eu vou tentar, na edição, mostrar para vocês mais ou menos como eu senti quando eu ativei o cancelamento de ruído. Na rua ele foi muito bem. Na hora que você ativa o cancelamento de ruído, o barulho dos carros, o movimento, aquelas vozes, a confusão de cidade grande, praticamente somem. Traz uma paz na hora e reduz aquela sensação de bagunças. Sem cancelamento de ruído. Com cancelamento de ruído, velho. Tem base. Aí agora, ó, pelo áudio do microfone do iPhone. É só pra vocês terem uma noção do barulhinho que tá aqui. Ele não vai eliminar aqueles sons que não são tão contínuos, tipo um barulho de construção, um martelo batendo, uma britadeira, né, uma buzina. Ele ainda reduz muita coisa, mas até pela forma com que o cancelamento de ruído ativo trabalha, que eu expliquei agora há pouco, não vai conseguir eliminar 100%. Em casa, então, né, nem se fala. Com o ventilador, ar-condicionado, carros passando na rua, ele também funcionou muito bem. Aí, ó, som de escritório rolando aqui. Tá no microfone do iPhone, vocês podem perceber a barulheira que tá, porque bem
em alta. E vamos ver, vai tirar o cancelamento de ruído. Cara, tem lógico, eu simplesmente não escuto nada, bicho. Ele ajuda demais a focar sem ter que ficar ouvindo música alta. Eu tô até gritando aqui porque ele tá no meu ouvido agora. Mas ele me ajudou até com a redução do barulho contínuo da máquina na construção do vizinho aqui. Eu praticamente não ouço com ele. Nota 10 pra dentro de casa. Já na academia eu vou dizer que depende. Porque pra música alta, conversa, ele resolve muito bem. Mas pro peso batendo e ambiente muito caótico, ele ajuda, mas não faz uma bolha mágica não. Pra ruído grave e constante, ele segura melhor. Mas impacto e som aleatório sempre passa um pouco mais. Cancelamento de ruído. Bom cancelamento de ruído. Nesses casos, o ANC não funciona também pela forma que ele trabalha, como eu expliquei. O que abafa o barulho acaba sendo mais a borrachinha, que tem que estar bem encaixada, junto da música, né, do que a própria construção da onda sonora. Porque se um som vem do nada, como é que ele vai pegar esse som e rapidamente processar, entendeu? Normalmente sons constantes ele consegue reduzir e cortar a frequência melhor. E para escritório, né, ele com certeza funcionaria muito bem também. Sei que muita gente quer para usar para trabalhar, porque é aquele barulho de conversa constante, de ar-condicionado, que ele é craque em resolver, então assim, vai sem medo. Só para deixar claro, né? Eu usei ele no automático, mas no app ainda tem a opção de escolher o tipo de cancelamento de ruído. Vocês podem ver aqui, ó. Você tem o automático, o interior para ambientes mais silenciosos, viagens diárias para ambientes ruidosos, que aí no caso é tipo metrô, ônibus, barulhos para ambientes ruidosos, e aqui ele coloca que é crowd, né? Então eu entendo que é para usar na rua, fala em multidão, e o anti-ruído do vento. Eu deixei no automático mesmo, porque no dia a dia eu não vou ficar trocando no aplicativo, confesso, e para mim funcionou muito bem. Todos eles ainda contam com 3 níveis de cancelamento, né? Sendo que no terceiro eu fiquei até meio tonto de tanto silêncio aqui em casa, por exemplo. Até eu já vi algo sobre isso, que muito silêncio, seu cérebro fica confuso. Tem que ter um mínimo de ruidinho. Até para dormir, né? Não é bom muito silêncio. Mas por fim, o cancelamento de ruído, ele é muito acima do que eu esperava, por esse preço principalmente, se aproximando muito dos headphones que eu tenho aqui, algo que me surpreendeu bastante de novo, né? Tá? Parabéns, tá me surpreendendo bem. Agora, o teste que para mim decide muito se vale a pena a compra é o microfone dele. Mas é um fone de ouvido, por quê, né? Por que o microfone? Porque eu tô cansado de ter que desligar o Bluetooth para mandar áudio por conta de fone ruim. E sempre que eu insisto, né, sai aquele barulho esquisito de britadeira com uma voz robótica horrível e eu tenho que regravar o podcast que eu tinha mandado para a pessoa. Às vezes eu até acho que é castigo por ter mandado áudio longo isso acontecer. E aí, quem nunca passou por isso, comenta aqui embaixo, né? E comenta também se vocês são a favor ou contra áudios longos. Né? O que é áudio longo? Até 2 minutos é aceitável? Ou tem que ser no máximo 1? Tô curioso para saber o que vocês pensam. E aproveitem, antes da gente seguir pro teste dos microfones, deixem um like, se inscreva no canal. Se esse vídeo tá te ajudando aí na sua decisão, se você estiver curtindo, se inscreva para mais reviews sinceros e para vocês pararem de gastar dinheiro à toa comprando coisa ruim e cara. Bom, esse QCY, ele tem 6 microfones, né? 3 microfones em cada lado e processamento com IA. E aqui, de novo, eu testei em casa, na rua e na academia. Eu vou deixar os áudios para vocês tirarem as suas conclusões. E vou comentar em seguida o que eu achei. Só para vocês terem uma noção, esse é o barulho com a câmera, com o microfone do iPhone. Agora com o microfone do QCY, né? O microfone não, com 6 microfones do QCY. Bom, agora eu simulei um barulho de escritório, continuei com o ventilador ligado, e esse é o microfone do iPhone. E esse é o microfone do QCY. Um barulho aqui de escritório parece um ar-condicionado, com algumas pessoas falando no fundo. Em casa, ele foi muito bem, de novo. Voz clara, som limpo, né? Dá pra mandar áudio de WhatsApp tranquilamente, diferente dos outros que eu tinha aqui. Testando o áudio do QCY, tá ventando bem. Tá passando muito carro aqui agora, então tá uma barulheira bem pesada dessa avenida aqui que é movimentada. Aí só pra vocês terem ideia, agora eu tô no microfone do iPhone. Só pra vocês terem ideia do tanto de barulho que tem aqui, ó, de carro passando. Na rua ele já me surpreendeu mais ainda, porque mesmo com barulho externo de carro passando, vento e aquela confusão de cidade grande, ele conseguiu manter minha voz bem compreensível. E isso aí já é um ganho absurdo, né? Totalmente diferente de todas as minhas experiências com fones desse tipo. Só pra vocês terem ideia, eu coloquei aí o áudio do celular sem o fone e dele com o fone. Você vê a barulheira que fica na rua e ele conseguiu transmitir bem. Estando agora com o microfone do QCY, o problema é mais quando bate algum peso no chão e tal. E aí interfere. Agora já é com o microfone do iPhone, nem sei se vai chegar o som. Vamos ver, tá tudo barulhento. Agora, na academia, ele não tirou um 10 não, talvez passou de ano só. De novo, ambiente fechado, música alta, gente falando, peso batendo, eco. O que eu percebi é que ele funciona bem, até com ambiente fechado, música alta e gente falando, mas o que quebra mesmo são os pesos batendo, é sempre um barulho agudo do nada assim, né? Sempre tem esse barulho muito forte e diferente, ele acaba dando umas falhas. Acho que ele tenta isolar a voz, e aí vem esse barulho, ele desregula. Mas sendo justo aqui, nem o microfone do celular funcionou muito bem naquele ambiente. Eu também estava falando um pouco baixo. Vocês podem ver aí a barulheira que tava. Eu acho que o certo é não mexer no celular enquanto tá na academia. Assim, se falar mais alto também dá pra sair. Bom, além disso, o fone também tem um modo
fofoqueiro. Isso mesmo, você não entendeu errado. Os microfones servem para cancelar o ruído, para fazer chamada e mandar áudio e também para ativar o modo fofoqueiro. Isso porque ele tem um modo transparência em 6 níveis e com aprimoramento de voz também por IA. Ou seja, ele capta o som e amplifica esse som, isolando a voz. Eu testei e funciona muito bem, tá? Rapaz, eu tenho que testar isso aqui com a minha avó. Talvez funcione melhor que o aparelho auditivo, que ela não se adaptou muito bem. Próximo vídeo a senhora tá convidada. Então, o meu veredito dos 6 microfones é: em casa e na rua, aprovadíssimo. Em ambiente fechado extremamente barulhento, de barulhos aleatórios e agudos, ele sofre, mas passa de ano. Escritório ele não sofre, a não ser que seja um call center. Aí é só o microfone na boca mesmo, né? Só que, até agora, entre os fones intra-auriculares que eu já testei, esse foi sem dúvida nenhuma o melhor para áudio e para chamada. Esse aqui, ó, bicho, nem tenta. Não só isso, os outros também mais simples de marca aí, tá? Bom, com o Bluetooth 5.3 de aparente boa construção e qualidade, o alcance dele é de 10 a 20 metros, segundo o fabricante. E aqui em casa ele atravessou as paredes e cumpriu bem essa proposta aí, funcionando mais longe também do que fones genéricos aqui. Aí, bora testar agora até onde esse microfone vai funcionar, hein? Eu já tô uns 2 metros aqui, 3 metros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eita, tô aqui, hein? Em ambiente aberto ele dá facilmente os 20 metros. Não teve um ponto da casa, e minha casa é grande, e ele não pegou. Eu não tive coragem de deixar o celular na rua e ir andando, porque tô morando na capital. Bom, multiponto é quando o fone fica conectado em 2 aparelhos ao mesmo tempo. Por exemplo, celular e PC. Ou 2 celulares, igual eu testei aqui também. Na prática, isso é ótimo para quem trabalha no computador e não quer perder ligação, ou precisa, né, de trocar. Eu uso muito isso, inclusive. Então, eu testei e troca muito fácil de um para o outro. Basta dar pausa no que estiver reproduzindo, por exemplo, no PC, que ele já reproduz o que tocar primeiro logo em seguida. Mas, além disso, ele sempre prioriza a ligação. Então, se está tocando uma música no PC e toca o seu telefone, né? Você atende o telefone, ele migra automaticamente para o telefone. No tempo que eu testei aqui, não deu problema hora nenhuma. Mas agora sim, tem um detalhe importante nisso aí, porque você tem que ativar essa função no aplicativo, como você pode ver aqui, e multiponto e LDAC não funcionam juntos. Mas que diacho é LDAC? Agora vem aquela parte que eu prometi. Bom, o LDAC é um codec da Sony, e codec é o formato de transmissão do áudio no Bluetooth. É uma forma de empacotar os dados e transmitir eles. Um codec básico manda essa encomenda numa caixa menor, mais comprimida, e às vezes pode ter que deixar algo para trás, aí, algo de fora. O LDAC, ele manda uma caixa até 3 vezes maior que o USB-C, que é o modo padrão, com muito mais informação. E é aí que entra o iPhone. O LDAC, ele é um formato para Android, né, criado pela Sony. A Apple usa um ecossistema próprio e um codec próprio, que é o AAC. Então, a gente tem LDAC, AAC e SBC. Trocando o exemplo das caixas por ruas, por exemplo, e as informações por carros, podemos dizer que o SBC é uma rua apertada, o AAC é uma avenida dedicada para isso, e o LDAC uma rodovia com várias vias super larga, ou seja, vai passar mais carros mais facilmente. Só que aí é importante que os dois lados precisam conversar a mesma língua, né? O fone precisa ter LDAC e o celular também. O meu Poco F7, por exemplo, é compatível e ele já aparece aqui. Eu vou pegar ele. Bom, então eu ativo aqui, ó, o LADC, ele dá uma reiniciada. O LDAC está ativado, tanto no aplicativo quanto no celular. Bom, galera, aqui já entra naquele perfil mais audiófilo, né? Eu fiz quem quer o fone mais para ouvir música, que preza mais pela qualidade, e ele realmente entrega. Eu posso dizer que consegui perceber uma ligeira diferença, tá? Lembrando que eu tô usando o Spotify na qualidade mais alta, e eu senti um pouquinho de diferença com o LDAC ativado, talvez por estar enviesado, porque o iPhone também já consegue comunicar bem com esses fones. E configurando a equalização do fone aqui, eu acho que eu consegui extrair um pouco mais de detalhe, ao mesmo tempo que tem um som encorpado, parece que eu consigo ouvir um violãozinho ali no fundo, um pouquinho mais de detalhe, mas confesso que eu tive que forçar para ouvir isso. Eu não sou audiófilo, né, mas eu pedi ajuda aos universitários aqui, inclusive para poder configurar a equalização, né, tá aí 3 equalizações diferentes, o GPT 1, 2 e 3, eu gostei mais da 3 aqui, ó, cada uma delas, e tem a assinatura já do pré-definido que ele prioriza um pouco aqui os graves e tira os médios. O áudio é muito bom, é perfeito. Parece de headphone, não tem muito o que falar. Me surpreendeu bastante para um fone intra-auricular. E uma coisa que eu esqueci de falar é que ele tem um drive de 12mm. O drive aí, no caso, são os alto-falantes dele, e 12mm é algo acima da média aí para fones nesse padrão. Lógico que depende muito da construção, da comunicação, de vários fatores, mas a gente percebe até que por esse volume mais alto, os graves bem fortes, esse som mais encorpado, que realmente ele faz diferença. E aqui não precisa ser nenhum especialista para perceber isso, né? Para fechar as especificações técnicas, tem o modo game e o som espacial. O modo game ele serve para reduzir o atraso entre a imagem e o som.
esse atraso ele é chamado de latência. Ele sabe quando o tiro acontece na tela e o som chega um pouco depois? É isso. A QCY fala em baixa latência de 80 milissegundos. Na prática, para videojogo casual, eu não percebi nenhum atraso. Não é um fone gamer competitivo, profissional, mas para jogar no celular, assistir vídeo e não ficar incomodado com o delay, ele funciona bem. Diferente dos outros. O som espacial é aquele modo que tenta dar uma sensação de 3D, mais envolvente. Isso não quer dizer que ele vai ter 7 canais, né? Porque são 2 alto-falantes só. Essa parte, quem cuida disso é o processamento do som, porque na prática, né, são só 2 alto-falantes estéreo, mas aí ele consegue simular com atrasos e mudanças na frequência de onde está vindo esse som. Então, se o tiro vem de trás, você sente. Pra lá. Então, e realmente isso funciona muito bem. Depois de ficar dias testando, preciso falar da bateria. A promessa da QCY é de até 34 horas com a case e 8 horas e meia por carga nos fones. Sem contar que ele fala que 10 minutos recarregando para 1 hora de reprodução. E na vida real isso varia muito se você vai usar o ANC, o LDAC, volume alto, modo game, tudo isso aí impacta no consumo. Mas no meu uso aqui, e eu usei o tempo inteiro com a ANC ligado, em nenhum momento chegou a descarregar. Eu costumo colocar ele 7 horas da manhã para e treinar. E eu tiro só um pouco depois da hora do almoço, que eu fico trabalhando ali de manhã com ele. Depois eu volto a usar ele à tarde, depois do almoço. E o ponto é que ele não me deixou na mão, né? Ele aparentemente cumpre também o que promete. E para uso do dia a dia aí, essa autonomia ela é bem confortável. Nenhum momento chegou nem a acusar que estava acabando a bateria. Então, o QCY Melo Buds Pro vale a pena? Para mim, vale. Pro meu uso vale e vale muito. Ele superou a minha expectativa. Eu acho que eu falei essa frase umas 10 vezes. Mas principalmente porque ele não parece um fone de R$200. Ele parece um fone de uma categoria acima. Tá? E eu já fiquei para comprar vários fones de categoria acima e fiquei com dó de dar uns R$500 nele. Esse aqui facilmente vale uns R$500. Considerando o que a gente tem no mercado, né? O som é bom. O cancelamento de ruído funciona. O aplicativo ele é completo. Inclusive ele tem mais algumas funções ali de... Você pode selecionar o que cada toque nele, né, vai fazer. Além do que já vem pré-configurado. Ele é touch, né? Não precisa do aplicativo para colocar no modo game, nem no cancelamento de ruído, por exemplo. O microfone ele foi muito bom também para usar em casa e na rua, e a bateria é bem confortável, o conjunto geral dele é muito forte pelo preço. Não é perfeito, né? O microfone sofre em algumas ocasiões, celulares Android vão conseguir extrair o melhor dele do que o iPhone, e sei lá, não tem carregamento sem fio. Mas pelo pacote completo, eu não tenho dúvida que está aprovadíssimo. Pode ir sem medo. Você estava preso entre comprar um fone genérico, duvidoso, ou gastar muito mais num fone famoso aí, de marca, né? Esse aqui é exatamente o meio termo inteligente, que ele é bom, bonito e barato de verdade. Então ele ganhou o selo aí BBB. Não acho que vale a pena jogar 70 conto no lixo num fone pior que dura menos, e talvez não faça sentido para você gastar R$2.000 num AirPods ou outro fone desse tipo, que eu já até testei, mas até hoje não tive coragem de comprar. Se for comparar com outros da mesma categoria, ele vai estar no páreo na qualidade, talvez até um pouco melhor, e ganha de lavada no preço. Então, eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados e na descrição. Tem o QR Code aqui também, para quem tá vendo pela TV, vai te levar direto nos links. E o melhor preço que eu achei foi no AliExpress, com envio já do Brasil, então... Importante, não tem acréscimo de imposto, é estoque já no Brasil. E tem garantia também, porque a marca já atua aqui há muito tempo. O preço muda bastante, mas sempre tem cupom e eu mando lá no grupo de promoções que você pode entrar gratuitamente. E sim, a gente pode ganhar comissão se você comprar pelo link. Mas como sempre, meu compromisso é com você que assiste aqui o canal. Não é com a marca, nem com a loja, nem com a plataforma. É com vocês, gente. Eu escolho bem o produto antes de testar aqui e falo a verdade. Normalmente eu tô indicando o produto porque eu fiz uma pesquisa muito profunda antes. Mas me diz aí, ficou alguma dúvida? Comenta aqui se tem algo mais que vocês querem saber. Deixe seu like, se inscreva no canal. E um grande abraço, até a próxima. Valeu!